Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Olha, eu de volta aqui com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Convido você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, dê essa força para mim aqui, deixe o seu like, comente o que você está achando dos meus vídeos, isso é muito importante para mim e me ajuda a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Tem alguns assuntos importantíssimos para que nós possamos debater aqui no canal. Quero falar de nome de 3 técnicos que o Corinthians procurou para dirigir o Corinthians e os 3 disseram não. Quero falar também essa história do Carlos Miguel de estar sendo sondado pelo Flamengo e o Flamengo querendo levar o Carlos Miguel, goleiro reserva do Corinthians, para o Flamengo. E vou falar também sobre esse contrato milionário do Corinthians com um banco digital. Esse banco digital que vai vir para o Corinthians vai dar muita grana para o clube, tá? Precisa saber trabalhar o dinheiro, né? Porque se não trabalhar o dinheiro não adianta nada. Mas vamos lá, quero falar o nome de 3 técnicos aqui e quero que vocês me ajudem a falar o que vocês pensam com relação a esses 3 nomes que eu vou passar aqui. Primeiro, Renato Gaúcho, depois Vitor Pereira e também Tite. O que esses 3 técnicos têm a ver com o Corinthians? Renato Gaúcho, Vitor Pereira e o Tite. Vamos lá. O Renato Gaúcho foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido não, o Corinthians foi atrás do Renato Gaúcho para que o Renato Gaúcho viesse comandar o Corinthians. E o Renato Gaúcho disse não ao Corinthians, esperando a oportunidade de ir para o Flamengo. Poucos dias depois, ele foi contratado pelo Flamengo e começou a dirigir o Flamengo. Não conseguiu nem fazer um trabalho e foi demitido. Não deu certo o Renato Gaúcho no Flamengo. Todos nós sabemos muito bem da passagem dele, uma passagem pífia. Me lembro muito bem daquele jogo contra o Grêmio lá no Sul, que o auxiliar dele e ele conversou ali e o microfone pegou a conversa dos dois lá. E tinha jogador do Flamengo que estava querendo marcar gol no Grêmio e o auxiliar queria tirar o jogador porque o cara estava querendo marcar gol no Grêmio. Foi uma bizarrice que aconteceu lá e ele acabou sendo demitido e ele nem teve tempo de fazer um trabalho no Flamengo, né? Demitido, não ganhou nada. Depois o Vitor Pereira, o final do ano passado, o Vitor Pereira deixou o Corinthians e foi para o Flamengo. Ele alegou para a imprensa que ele estava com um problema com a sua sogra e ele não poderia renovar por mais um ano com o Corinthians. Hoje nós descobrimos, né, depois de passar algum tempo, que o Vitor Pereira, ele mentiu, ele não falou a verdade, o problema dele não era a sogra dele. E sim, ele sentiu que o Corinthians em 2023 ia capengar, não ia ter reforços, e tudo isso que ele viu que iria acontecer com o Corinthians em 2023 aconteceu. Sem reforços, sem dinheiro em caixa, sem nada, sem um apoio da diretoria do Corinthians. O que ele fez? Foi embora. O Flamengo apareceu com uma proposta, ele na hora, imediatamente aceitou o Flamengo e disse não ao Corinthians para 2023. Conclusão, se eu não me engano, ele disputou 5 finais de campeonato e ele perdeu as 5. Não que ele levou o Flamengo à final desses torneios. O Flamengo conquistou esses torneios, a disputar esses torneios o ano anterior, e só que ele não deu certo, não vingou o trabalho do Vitor Pereira, começou tudo com uma mentira que ele usou para sair do Corinthians. Se ele tivesse falado a verdade, falado que o Corinthians não tinha dinheiro, que o Corinthians não tinha reforços e não tinha perspectiva de futuro, sairia por cima e ia dirigir o Flamengo, poderia até ter dado certo no Flamengo. Mas a pressão dele foi tamanha, devido a ele ter usado até a própria sogra dele para poder sair do Corinthians e assinar com o Flamengo, que todo mundo ficou desconfiado do Vitor Pereira. Conclusão, não ganhou nada. Perdeu tudo
e foi demitido do Flamengo, né? O outro nome, o Tite, que também pela 4ª vez seguida disse não ao Corinthians, disse não para poder dirigir o Flamengo. A mesma coisa do Vitor Pereira. Ele viu que o Corinthians está com um elenco fraquíssimo, com uma bagunça na direção do clube, que não dá nenhum respaldo para técnico nenhum. E o que ele fez? Ele disse não. Ele não queria manchar a imagem dele com o Corinthians, com esse elenco, com essa diretoria. De uma forma ou de outra, ele acabou manchando a imagem dele. Porque hoje os torcedores do Corinthians estão super revoltados com a situação, com a atitude que o Tite teve de ir dirigir o Flamengo, de ter prometido que não dirigia clube algum esse ano no Brasil. Aí o Poste, que é o presidente do Corinthians, demitiu o Luxemburgo rapidinho para poder contratar o Tite, e o Tite disse não ao Corinthians, né? E aí teve que contratar o Mano Menezes, mas a bola da vez era o Tite. Tomara que o Tite seja tão feliz, mas tão feliz no Flamengo, da mesma forma que o Renato Gaúcho foi feliz e da mesma forma que o Vitor Pereira foi feliz no Flamengo. Esse é o meu desejo, toda a felicidade para o Tite, da mesma forma que o Vitor Pereira e o Renato Gaúcho teve a felicidade lá no Flamengo, né? Encerro essa primeira parte aqui falando desses 3 técnicos. Coincidência ou não, eles têm muito a ver com o Corinthians. Quero falar também agora a respeito do Carlos Miguel. Surgiu ontem e hoje na imprensa esportiva um burburinho dizendo que o Flamengo também, novamente, o Flamengo é uma pedra no sapato do Corinthians, hein? Que o Flamengo está de olho no Carlos Miguel, querendo levar o Carlos Miguel a todo custo para a Gávea. Mas eu vou falar a verdade para você, Flamengo. Você pode ter o dinheiro que for, vocês podem ter o Tite, pode ter o que vocês bem quiserem aí. Só que se o Corinthians falar não para vocês, vocês não vão ter o Carlos Miguel. Porque nós, corintianos, sabemos que o Carlos Miguel é o futuro goleiro do Corinthians. O Cássio ainda deve jogar como titular em 2024, o ano todo. Em 2025, acredito eu que o Carlos Miguel deva assumir o posto de titular no Corinthians. Aí, só que se vai assumir também se o Cássio tiver assim já não aguentando mais. Mas se o Cássio tiver em alto nível, continua o Cássio no gol e o Carlos Miguel vai esperar a oportunidade. O Carlos Miguel já recusou proposta para ir jogar na Europa, para ficar no Corinthians, para poder dar certo no clube. E ele quer dar certo no Corinthians e vai dar certo no Corinthians, né? Então, assim, o Carlos Miguel fica no Corinthians, não vai para o Flamengo, não tem dinheiro que o Flamengo compre jogador do Corinthians. Tomara que essa proposta do Flamengo seja só para o ano que vem, porque esse presidente do Corinthians, ele adora vender jogador, adora. E se o Flamengo vir com uma proposta para levar o Carlos Miguel ainda esse ano, e esse cara como presidente do Corinthians, é até capaz dele vender o Carlos Miguel. Mas, enfim, não vai vender, ele é nosso, vai ficar no Corinthians e não tem dinheiro do Flamengo que leve ele para lá. E para finalizar, quero falar desse banco digital que o Jorge Nicola vem dizendo a toque de caixa. Ele foi o primeiro a dar essa notícia sobre esse banco digital que vai despejar um caminhão de dinheiro no Corinthians, né? Ele está para ser anunciado, não foi anunciado porque eles estão tentando uma manobra com o Banco BMG, porque vai ter um banco digital e o Banco BMG que está no Corinthians desde 2019. O Banco BMG já foi patrocinador master da camisa do Corinthians, já foi do ombro e hoje está nas mangas, se eu não me engano, do Corinthians. E ele tem contrato com o clube até 2026. Até 2026. Então tem um longo período ainda de contrato com o Corinthians. E o Corinthians, o jurídico, eles estão tentando negociar com o Banco BMG como fazer esse acordo, se vai ter esse patrocínio do Banco Digital na camisa do Corinthians. Isso é um problema do jurídico do Corinthians que eu não sei como que eles vão resolver.
Por isso ainda não foi anunciado esse banco digital no Corinthians. Eu só estou esperando esse banco ser fechado e ser anunciado, que eu quero ser um dos primeiros correntistas desse banco aí. Se é para o Corinthians, eu tenho o Banco BMG no meu celular e agora vou ter esse banco digital também no meu celular, porque tudo que faz propaganda, que faz patrocínio ao Corinthians, eu estou dentro. Comprei tudo da Samsung na época da Samsung, porque a Samsung estava no Corinthians, né? E assim vai. Tudo que for patrocínio para o Corinthians, eu estarei sempre ali presente também. E nós, corintianos, vamos gastar bastante com esse banco digital. Como também teve o Banco BMG, cresceu muito com o Corinthians, né? É isso aí, rapaziada. Essas são as notícias de hoje do Corinthians. Eu tenho aqui uma lista de jogadores que estão emprestados a alguns clubes que vão retornar no final do ano. Quero fazer um vídeo com esses jogadores e pedir para vocês me ajudarem aqui para ver quem deve ficar e quem deve o Corinthians dispensar depois, né? Mas isso é para um outro vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Curta, comente, compartilha, deixa o seu like aqui, que isso me ajuda muito na plataforma. Não deixa de me seguir aqui não. Tamo junto. Vai, Corinthians!